Existe um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Um espaço onde os mitos respiram, os símbolos falam e as histórias revelam aquilo que a alma tenta esconder. Entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, habita o inconsciente coletivo. Aqui, arquétipos despertam, máscaras se dissolvem, e a jornada nunca é apenas externa. Este é o lugar onde histórias se transformam em espelhos da psique. Bem-vindo ao limiar entre o visível e o invisível. Bem-vindo à psicologia, arquétipos e heróis. No episódio de hoje, atravessamos esta narrativa à luz da psicologia analítica para compreender como arquétipos, sombras e conflitos da alma se manifestam em Medo Profundo, o segundo ataque, 47 Meters Down, Uncaged, 2019. A câmera desliza lentamente sobre a superfície do mar azul marinho, claro, luminoso, quase paradisíaco. A luz do sol atravessa a água com facilidade, criando reflexos tranquilos que mascaram a profundidade real. O som das ondas é constante, regular, como uma respiração antiga. O movimento segue em direção às formações rochosas da costa, onde um penhasco se impõe sobre o oceano aberto. Lá em cima, um carro estacionado rompe a paisagem natural. 4 jovens se aproximam da borda, ainda vestidas com roupas comuns, rindo nervosamente, como se o perigo fosse apenas um rumor distante. Mia hesita por um instante, o corpo rígido, o olhar perdido no vazio azul abaixo, antes de dar um passo adiante. O salto acontece de uma vez só. Os corpos cortam o ar e desaparecem na água salgada com um impacto seco. O mar as engole sem resistência, abafando os sons, apagando a superfície. Quando emergem, a atmosfera muda. As risadas se dissolvem. Em silêncio apressado, Mia, Sasha, Alexa e Nicole nadam até uma reentrância na rocha, onde o acesso às cavernas se esconde da vista externa. Ali, longe do sol direto, trocam as roupas molhadas por biquínis e vestem máscaras, tanques e reguladores de oxigênio. O ritual do mergulho é mecânico, preciso, como se cada gesto fosse uma promessa de retorno seguro. A descida começa suave. A água permanece clara enquanto elas atravessam a entrada da caverna, revelando lentamente as ruínas de um antigo cemitério maia submerso, colunas de pedra cobertas por sedimentos, corredores estreitos, paredes marcadas por símbolos quase apagados. O mar, ali dentro, parece outro, mais denso, mais silencioso. Cada batida de nadadeira levanta partículas finas, que flutuam como cinzas. A sensação de orientação começa a falhar. O espaço se dobra em passagens que se repetem, formando um labirinto sem centro. O primeiro sinal de ruptura surge quando Nicole toca uma estrutura instável. A pedra cede. O desmoronamento ecoa pela caverna como um trovão abafado. A água se turva instantaneamente. O lodo sobe, a visibilidade desaparece. Lanternas cortam o escuro em feixes frágeis. É nesse momento que o mar revela o que escondia. Um movimento pesado atravessa a névoa líquida. Um tubarão surge, enorme, pálido, cego, guiado apenas por vibração e som. O impacto é imediato. Ben é arrancado do grupo em um ataque brutal. O sangue se espalha lento, denso, transformando o azul em sombra viva. O pânico se instala. O oxigênio passa a ter peso. Cada respiração soa alta demais. Mais tubarões cruzam os corredores estreitos, seus corpos colossais mal cabendo entre as paredes antigas. Em uma tentativa desesperada de fuga, uma passagem leva a uma antiga estrutura metálica deixada por arqueólogos. Nicole começa a subir por uma corda antiga, as mãos tremendo enquanto vibrações rápidas atravessam a água. A corda se parte, o corpo cai. O ataque é instantâneo. Um tubarão avança e a engole inteira, desaparecendo no escuro como se nunca tivesse existido. Restam Mia, Sasha, Alexa e o pai das duas, Grant, encontrados em um bolsão de ar entre as ruínas. O alívio dura pouco. Um som grave atravessa a água abaixo, profundo, contínuo. Um tubarão gigantesco emerge do fundo do corredor, avançando com força total. Grant empurra as jovens para longe, tentando desviar a atenção da criatura. O impacto é final. Ele é engolido diante delas, sem luta, sem tempo, apenas ausência. O silêncio que se segue é quebrado por um movimento abrupto. Alexa tenta se afastar em desespero,
mas um tubarão a atinge de raspão. O impacto faz com que o tanque de oxigênio se solte, girando lentamente na água turva. Ela tenta alcançá-lo, os braços se movendo de forma errática. As bolhas diminuem, o ar acaba. O corpo desacelera, perde força, até permanecer imóvel, suspenso no escuro do labirinto submerso. Restam apenas Mia e Sasha. Guiadas por uma corrente violenta, são lançadas para fora das cavernas, expulsas pelo próprio mar. A saída desemboca em mar aberto, próximo a um barco turístico. Na superfície, pedaços de isca são lançados na água, atraindo ainda mais tubarões. O caos se intensifica. Um deles puxa Sasha para baixo. Mia reage com uma pistola sinalizadora, o disparo cortando a água como fogo líquido. Outro tubarão avança sobre Mia, que crava no olho da criatura um dente antigo, presente esquecido, que agora se torna arma. Feridas, exaustas, as duas conseguem subir no barco. O mar volta a parecer calmo, azul, luminoso, paradisíaco. Sob a superfície, porém, as ruínas permanecem, os corredores intactos, os tubarões ainda circulando, guardiões silenciosos de um labirinto que não perdoa quem ousa descer. Mas antes que isso se cumprisse, houve um instante esquecido. Voltemos ao ponto em que nada parecia definitivo. A água ainda era clara quando Mia ajustava a máscara pela primeira vez, os dedos tremendo levemente enquanto o sol filtrava-se pela superfície. Sasha observava em silêncio, flutuando próxima às rochas, enquanto Alexia testava o regulador, liberando pequenas bolhas que subiam lentamente. O mar parecia receptivo, quase dócil, como se convidasse a descida. As paredes de pedra surgiam logo abaixo, insinuando corredores antigos, linhas geométricas que não pertenciam ao acaso. Mais adiante, Grant surgia entre equipamentos abandonados, o rosto marcado pela concentração, o corpo imóvel dentro da água. Lanternas revelavam inscrições gastas, ossadas incrustadas no fundo, vestígios de um cemitério submerso onde o tempo não avançava. O silêncio era espesso, nada se movia além das partículas suspensas, como poeira presa em um templo esquecido. Mia agora adentrava em um território além daquilo que a consciência comum consegue nomear. Cada avanço exigia uma decisão irreversível. As passagens tornavam-se mais estreitas, o azul cedia lugar a tons esverdeados e sombrios, e o som da própria respiração começava a dominar tudo. O que antes era ruína tornava-se labirinto, o que antes era exploração tornava-se necessidade. A presença invisível que rondava os corredores já não precisava ser vista para ser sentida. Mia estava entre a luz do herói e a escuridão da sombra, entre a razão moderna e a sabedoria ancestral, enquanto Sasha lutava para manter-se próxima e Grant desaparecia no turbilhão de água e dentes. Os tubarões cruzavam os corredores como sentinelas antigas, corpos gigantescos moldados pela escuridão, transformando cada saída em armadilha. O mar já não separava vida e morte, apenas adiava escolhas. Neste momento surge uma pergunta que ecoa no oceano profundo. Até onde a consciência humana suporta descer antes de se perder definitivamente dentro de si mesma? Os espaços falam antes das palavras. O azul luminoso do mar, visto da superfície, funciona como uma máscara psíquica, uma promessa de segurança que encobre a vastidão indiferente do inconsciente profundo. À medida que a descida avança, a luz se desfaz, os tons se tornam turvos e o som da respiração amplificada substitui qualquer referência externa. O espaço deixa de ser cenário e passa a agir, comprimindo, desorientando, exigindo respostas imediatas. A trilha sonora rarefeita e os silêncios longos intensificam a sensação de isolamento absoluto, como se a consciência estivesse sendo lentamente separada do mundo conhecido. Sob essa camada sensorial emergem padrões que não pertencem apenas à experiência individual. A travessia pelo cemitério maia submerso ativa imagens ancestrais ligadas à descida ritual, ao contato com os mortos e à violação de territórios interditos. Não se trata apenas de explorar ruínas, mas de atravessar um limiar onde o tempo linear perde força. A cidade afogada, preservada no escuro, ecoa o inconsciente coletivo como um reservatório de memórias antigas, onde o passado não está morto,
apenas espera ser tocado. A escuridão da sombra manifesta-se de forma brutal nos comportamentos observáveis. O pânico fragmenta decisões, dissolve vínculos e expõe impulsos primários de fuga e sobrevivência. A presença constante dos tubarões, criaturas moldadas pela ausência de luz, funciona como extensão dessa sombra. Forças instintivas, cegas à moral, mas implacavelmente sensíveis a qualquer vibração emocional. Cada erro, cada gesto precipitado gera consequências irreversíveis, revelando o preço psíquico de negar limites e subestimar aquilo que habita abaixo da consciência. A trajetória vivida ecoa com clareza a descida de Inanna ao mundo inferior, assim como a deusa suméria, que atravessa sucessivos portões e perde adornos, poder e proteção a cada passagem. A descida ao cemitério maia submerso exige renúncias progressivas. Cada corredor estreito retira algo irreversível: orientação, controle, vínculos, ar. A travessia não concede heroísmo imediato, cobra desnudamento psíquico. O oceano profundo assume a função de Kur, o reino inferior, onde nenhuma hierarquia externa importa e onde a permanência só é possível mediante sacrifício. Nesse percurso, ativa-se com força o arquétipo do herói em Mia, não como figura triunfante, mas como consciência forçada a agir após a dissolução das referências anteriores. O gesto de enfrentar os tubarões, de improvisar armas, de sustentar a própria respiração quando tudo conspira contra, não nasce da bravura clássica, mas da necessidade de integrar o medo sem sucumbir a ele. O herói aqui não conquista o espaço, apenas sobrevive à travessia, retornando marcado, fragmentado, porém transformado. As imagens iniciais retornam transfiguradas. O mar claro, antes promessa de liberdade, reaparece no final como superfície indiferente que nada revela do que guarda abaixo. O azul paradisíaco já não engana, ele passa a ser reconhecido como véu. As ruínas permanecem intactas, os tubarões continuam circulando e o labirinto segue ativo, como se a descida jamais tivesse ocorrido. A experiência não altera o mundo externo, altera apenas quem ousou atravessá-lo. Ao final, resta a reflexão mais profunda, nascida do silêncio após o retorno. É possível descer até as camadas mais primitivas da psique, confrontar aquilo que nos devora no escuro e ainda assim emergir sem deixar uma parte essencial de si naquele fundo sem luz. Psicologia, arquétipos e heróis. Você ouviu? Como a psicologia analítica interpretaria Medo Profundo, o segundo ataque. 47 Meters Down Uncaged, 2019.